Nada a ver com isso. Eu fazer essa contribuição. Eu tô compreendendo também essa diferença do que o Sheik está colocando, com talvez respeito, da seguinte forma. No judaísmo, nós temos dois pilares muito fortes. Hesed, que é amor, bondade, e Gevurah. Gevurah é rigidez. Entre esses dois, a gente tem uma terceira sefirá, uma terceira virtude, qualidade, que é harmonia, Tiferet. As coisas que o senhor está falando são muito bonitas e me agradam em muitos sentidos. No entanto, quando a gente vai para a realidade humana, a grande maioria das pessoas não está apta para ideais tão elevados. Por isso é que a gente os encarna. Sim. É a única maneira, como você disse, como o senhor repetiu, é o exemplo que eu posso encarnar. Sim. Eu gostaria de continuar. Eu gostaria de continuar. O amor tem severidade. Sim, também. Eu gostaria de continuar. Então, numa ponta tá a rigidez, a severidade, e na outra ponta o amor. Tá. O amor, ele tem prevalência, ele tem que prevalecer. Mas se a gente não tiver a regra, se a gente não tiver o caminho, a lei, se a gente não tiver a disciplina, como diz o rei Salomão em Provérbios, Hanor Hanar Alpi Darko, ensine o jovem de acordo com o caminho dele, e também quando ele envelhecer, ele não se desviará. Então a disciplina é algo muito importante. E é dentro dessa perspectiva que nós enxergamos a questão da lei como instrumento de educação e disciplina para que o amor possa prevalecer. Porque quando a gente não tem a lei, quando a gente não tem a regra... a gente tem princípios. Perdão. Como muito elevados, que estão muito distantes das massas. E aí o que a gente tem muitas vezes é uma balbúrdia. Eu queria me referir àquela questão dos evangélicos, dos pentecostais. Eu percebo algo diferente. Como eu falei antes, eu tenho uma leitura dos evangelhos como judeu. Eu vejo ali um Jesus judeu. Eu vejo um monoteísta. Eu vejo uma pessoa que quando falaram para ele, você é bom, ele disse... Porque tu me chamas bom, só há um que é bom, que é Deus. Que é bom, que é Deus. Nisso, para mim, ele está falando muito claro. Que ele é monoteísta e que ele não é Deus. A minha leitura... Ok, tudo bem, eu te respeito, mas essa é a minha leitura. A minha leitura é que quando ele diz, eu não vim revogar a lei, a gente pode confirmar que todas as questões que ele traz contra aqueles fariseus que agiam de acordo com os evangelhos de forma hipócrita, elas são exceções à regra. Em nenhum momento Jesus fala... O Shabat pode ser desrespeitado e deve ser desrespeitado. Uma das grandes brigas de Jesus foi com o Shabat. Perdão, então, muito bem. A discussão dele não é em relação a pessoa fazer um trabalho... Jesus não tinha problema nenhum, dia santo nenhum, todo dia era santo para ele. Perdão, pastor, pera. A divergência dele é em relação a uma lei rabínica. Ele fala, vocês seguem o costume dos homens. Então ele diz, por exemplo, você está falando que não pode curar no Shabat, de acordo com aquela lei que eles estão evocando, é uma lei rabínica. Em nenhum momento Jesus falou, pode trabalhar no Shabat, pode plantar, pode colher, em nenhum momento. No momento pai eu tô falando até agora e eu trabalho também. Muito bem, em relação a qual caso? Em relação a esse caso. Momento. Outra questão também, quando ele fala do alimento, quando ele fala o importante, o que impurifica é o que sai, não é o que entra. E ele muito interessante puro todos os alimentos. É muito interessante notar que ali a passagem é sobre as pessoas comerem sem lavar as mãos, que é uma lei rabínica. Perdão, também... pastor, eu estou te falando a minha percepção. Isso. E como que eu vejo esse movimento desses evangélicos. Que o senhor falou, não leem o Evangelho, não leem o Novo Testamento, não leem nada, ouvem só os pastores que dizem o que quer que lhes passe na cabeça. Ok. Eu compreendo
que existe de fato pessoas que são que não trabalham com a consciência. Mas eu sou amigo de vários pastores evangélicos. E que esses pastores evangélicos, eles têm notado, eles têm, a partir do estudo deles, chegado justamente nessa percepção de que, Jesus não aboliu a lei, 2, a lei é muito... Perdão. Se Jesus não aboliu a lei, a cruz é inútil. Não aboliu a lei. Ele realmente falou, por exemplo, que há leis que são... depois Paulo vai falar em relação aos gentios e etc e tal. E a percepção maior deles nessa época de tanta falta de limites, de tanta libertinagem, a geração que mais tem acesso aos prazeres é a geração mais deprimida, perceberam que é necessário o rigor também como instrumento para que essas pessoas possam chegar num equilíbrio, no Tiferet, para poderem sentir o amor de Deus. Eu compreendo que pessoas que têm mais vivência, que têm uma vocação, que têm mais sabedoria, eu compreendo que essas pessoas podem viver nesse patamar alto. Mas para a grande maioria das pessoas, e eu me incluo nessas pessoas, é muito importante também ter esse amparo da lei, não como instrumento para não ir para o inferno ou para ir para o paraíso, mas como instrumento de educação. Jesus. E eu percebo que esses evangélicos, muitos deles, eu falo de amigos meus, pastor Renato Saito, pastor Eliel, tenho realmente vários amigos. Tem muitos pastores muitos padres na judaização. Não, então, o senhor fala caindo, e eu acho que eles estão crescendo, porque eles estão olhando, eles estão voltando atrás. Mas o senhor também está voltando atrás, quando o senhor fala, por exemplo, que não tem inferno, que não tem condenação interna, porque tudo isso está em João. Não está. A figura de Lúcifer tem Apocalipse. Não tem. Eu estou dizendo que o conceito não é espaço-temporal, não é na linearidade do espaço-tempo, é existencial. Não é o que está escrito ali. Não, ali não está escrito nada, é só semântica. Mas a gente pode falar que são visões diferentes. Claro. Dentro do próprio evangelho. Claro que sim. Só deixar claro isso. Então, meu Deus. Eu posso... Quanto mais doutrina, menos evangelho. O evangelho são princípios do amor postos em prática. E não são práticas externas. Se ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ouvistes o que foi dito, aí ele vai recuperando um monte de coisas que faziam, todas eram as práticas cultuadas naqueles dias, e tem um eu, porém, tem um eu, porém, tem um eu, porém, que aprofunda o significado, não como prática exterior, mas como algo que começa dentro do coração, porque é do coração que procedem os maus desígnios. É tudo daqui de dentro do coração. Então, as leis exteriores, quando ele chamou de hipócritas aos fariseus, é porque eles, do lado de fora, eles eram pessoas perfeitas. Hoje, quem ele chamaria de hipócritas? Ele chamaria quase todo mundo à nossa volta. Quase todo mundo. E eu, falando como um cristão, eu te diria que o cristianismo é a maior subversão da mensagem do Evangelho. É o cristianismo. Nós tivemos quase evangelho até o século IV. De lá para cá nós tivemos vagalumes do Evangelho, aqui, ali e acolá. Mas o cristianismo é a antítese do que Jesus ensinou. Jesus não trouxe mandamentos, ele resumiu tudo a amar. Agora, esse amor tem a ver com princípios profundos, princípios que mudam a mente, que mudam a alma, que mudam o sentir, que mudam a atitude, que mudam o modo de tratar, que mudam o teu modo de interpretar, que mudam o mundo inteiro. É olhado numa perspectiva de irmandade,
É o que Jesus ensina. Então não tem frouxidão nenhuma em Jesus. Jesus não abriu nenhum... Ao contrário, é a religião, é o cristianismo que vai criando as relativizações com o mascaramento das suas hipocrisias, das suas exterioridades que não têm nenhuma relação com as práticas do cotidiano, de amor, de fidelidade. Tudo que eu disse aqui há pouco, que o amor carrega todas aquelas coisas contra as quais não há lei, cumpre todas elas. Como nós aqui mesmo já concordamos antes, que a lei e os profetas se cumprem numa única coisa: ouve, ó Israel, ama o Senhor teu Deus como único Deus, ama-o de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. Quem pratica isso não adultera, não rouba, não diz falso testemunho, não relativiza a existência de ninguém, não condena, não coloca ninguém em inferno nenhum. Quem quiser escolher qualquer que seja a noção de inferno, escolha sozinho. Não sou eu que direi coisa alguma, de nenhuma perspectiva escatológica para ninguém. Eu convido todo mundo para abraçarem uns aos outros, a partir do amor de Deus. Esse é o Evangelho na simplicidade dele. E aí você não precisa aprender árabe para saber o que Deus disse, porque se você olhar para a encarnação de Jesus, você sabe como deve viver. Eu não tenho que viver como Paulo, eu quero viver como Jesus. Eu busco viver como Jesus. Ele disse que quem quiser ser discípulo dele, negue-se a si mesmo, o que acaba com todo o relativismo, com toda a frouxidão, com toda a libertinagem. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O convite todo é: assim como ele foi, assim também andai nele. E aí a gente vê hoje em dia essa tentativa, a meu ver, totalmente infantil, de fazer de Jesus alguém que teve um caso com Maria Madalena. O pessoal não consegue viver uma existência que não seja promíscua, aí começam a querer promiscuir a existência de Jesus, quando ele próprio se fez eunuco por amor ao reino de Deus. Nós temos uma possibilidade maravilhosa de vivermos num amor onde tem tudo isso que você disse. No amor de Cristo tem severidade. Aquele jovem rico com quem ele falou, o texto lá de Marcos diz: amando-o, lamentou e deixou ele ir. Não adulou, não disse fica aqui, nem nada disso, amando-o. O problema é que a nossa noção de amor ficou muito restrita a um escopo semântico muito pequeno, quando na realidade o amor é o todo da vida, que inclui todas as coisas que para nós são caras, são importantes no judaísmo, são importantes no islamismo, são importantes no evangelho. Infelizmente não têm sido importantes no cristianismo, na maioria das vezes, exceto na prática de alguns indivíduos. Para mim, por exemplo, deixa eu terminar aqui, porque eu acho que a gente já foi longe demais. Para mim, o cristão mais significativo, que teve uma vida pública perceptível no século XX, o mais significativo de todos eles se chamou Mahatma Gandhi. Foi quem mais viveu o Evangelho. Quando perguntaram a ele: tu não crês no nosso Cristo? Ele disse: no vosso Cristo eu creio. Eu não creio no vosso cristianismo. Então a grande maioria das pessoas tem problema com o cristianismo. O cristianismo é uma incoerência brutal em relação a Jesus. Agora, tem muita gente vivendo Jesus sem ser cristã, sem decorar o Novo Testamento, sem ter nenhuma doutrina neotestamentária, mas praticam aquilo que Jesus mandou praticar. Aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não é uma questão de culto ao nome de Jesus, como você já perguntou algumas vezes. Os evangélicos cultuam um nome, mas eles não sabem nem a que esse nome representa. Não sabem. É um Cristo
que é praticamente a antítese do que Jesus viveu. O que você vê sendo pregado por aí nessas igrejas é o contrário de todo o ensino de Jesus. Teologia da prosperidade. Prosperidade, agora nesse último governo, esse culto ao armamentismo, esse culto à eugenia, ou seja, não tem condição de se manter, então que se dane, que se perca. Nós vamos perder tempo cuidando de quem é pobre, de quem é infeliz, de quem não consegue prover para si mesmo. Todas essas coisas que a gente vê em volta, numa sociedade cristã, são realidades anticristãs o tempo todo. E eu estou absolutamente conformado de viver num caminho estreito, numa porta estreita e pouco compreendido. Eu faço isso com consciência pacífica. Me sinto maioria, mesmo não sendo, servindo Jesus com essa consciência e todo dia buscando crescer. Eu aqui cresci hoje em muitas coisas. Cresci hoje em tantas outras coisas. Jamais ficarei sem crescer. Aonde quer que haja verdade, aonde quer que haja sinceridade, meu coração está aberto para aprender, para absorver, para encarnar, para experimentar, sem colocar teto. Eu sou filho da Nova Jerusalém do Apocalipse, que não tem telhado, é um céu aberto. A única coisa que entra é a luz do Cordeiro, iluminando a gente todo dia para crescer mais. E essa perspectiva de eternidade é de uma evolução sem fim. Ninguém terá uma bem-aventurança eterna em Deus que tenha limites. A gente está aqui, olha, com o símbolo da evolução. A gente veio de um elemento extremamente básico e olha onde a gente chegou. Essa tarde aqui é uma tarde que mostra a evolução do processo. Que nós estamos todos num caminho de evolução, de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizagem. E bem-aventurado é aquele que não puser teto para si mesmo, nem dogma nenhum para si mesmo, e que cresça em tudo aquilo que seja e faça a vida melhor. É nisto que eu estou, é aí que eu fico e é para aí que eu quero andar e é nessa direção que eu me ponho. E eu concluo aqui o que eu teria a dizer. Obrigado, pastor.